Fala, beleza? Esse é o vídeo que vai trazer o superpoder de como estabelecer limites para os meus filhos. Primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro é que limites são essenciais para o desenvolvimento do nosso filho. É só sabendo quais são os nossos limites que a gente começa a respeitar o outro, o nosso semelhante. Os limites também nos mostram que para tudo existem regras básicas que são pensadas no bem comum. A criança inicia o aprendizado de pequenas frustrações e ela começa a ter mais segurança emocional e começa a ter autonomia. Tudo isso em virtude dos limites que são estabelecidos. O conteúdo desse vídeo é baseado na minha formação, eu sou educador, na minha formação em coaching, na minha experiência como pai e também no livro da Tânia Zaguri, Limites Sem Traumas. Se alguém gostaria de ler um livro bacana sobre limites, eu indico esse livro da Tânia Zaguri. Então eu já deixei preparado aqui para ficar um pouco mais ágil no nosso vídeo. Dar limites não é bater nos nossos filhos. Às vezes a gente confunde a agressão com a imposição de um limite. Na verdade, a agressão só está nos mostrando que a gente não foi inteligente o suficiente para poder mostrar qual é o limite de alguma situação para os nossos filhos de forma pacífica. Então, agredir nossos filhos é agredir nossos filhos, não é impor limite. Segundo, fazer só o que você quer. Quantos de nós já escutou essa frase vinda de um adulto? Criança não tem querer. Isso não é uma forma de estabelecer limite. Isso tu tá fazendo só o que você quer. E é muito importante que a gente escute sim o que as crianças querem, o que os nossos filhos querem. Dar limites não é deixar de explicar o porquê das coisas. Criança não tem que saber, é assim e pronto. Não é não. E não tem um porquê. Além de a gente não estar dando o porquê real das coisas, não deixando as coisas claras com os nossos filhos, a gente não está treinando eles a escutar o motivo pelo qual as coisas acontecem. Dar limites não é controlar tudo. E eu botei entre parênteses até privacidade. Às vezes também a gente confunde que a gente vai estabelecer limite para os nossos filhos no momento que a gente consegue controlar toda a vida dele. E a gente acaba tirando dele um direito que todo ser humano tem durante todas as fases de sua vida, que é a privacidade. Dar limite não é também gritar para ser atendido. Chega! Dá um grito, põe um limite na situação, né? Ou manda até o teu filho calar a boca, aquele barulho tá te incomodando. Cala a boca! Então tu usa o grito para impor um limite. Isso não é dar limite. Mas Márcio, então o que é dar limite? Dar limite é mostrar para o seu filho que direitos são iguais para todos. Todos devemos ter os mesmos direitos. E no momento que você mostra isso para ele, você também está dando limites. Dar limites é dizer sim sempre que possível e não sempre que necessário. Bonita essa frase, né? Tá no livro da Tânia e eu achei incrível. Dizer sim sempre que possível e não sempre que necessário. Aqui é uma grande variável porque depende da bagagem da tua educação, né? De tudo aquilo que tu vem vivendo na tua vida no momento que tu vai mostrar isso pro teu filho. Porque muita gente vai dizer o que é necessário e o que não é. Mas pense que dizer não sempre que necessário, tu tá priorizando o bem comum. Isso pode ser uma dica legal para vocês. Dar limites também é mostrar para o seu filho que existem regras e que algumas coisas não podem ser feitas. Isso também vale para pais de crianças pequenas, já crianças um pouco maiorzinhas e os seus pré-adolescentes, né? Isso na verdade é uma grande constância. Ou seja, é algo que tem que ser trabalhado dia a dia. E dar limites é desenvolver a capacidade de adiar satisfação. O que isso quer nos dizer? Que no momento que você dá um limite para alguma situação com o seu filho, ele vai adiar uma satisfação que ele gostaria naquele momento.
pode ser que ele elimine essa satisfação porque ele perceba que realmente aquilo era algo errado e não torne a fazer, mas pode ser também que aconteça de ele perceber que naquele momento não era certo ele fazer aquilo, não era o momento de fazer aquilo, então ele sabe adiar uma satisfação e isso vai influenciar para a vida adulta dele. No momento que ele não conseguir algo no hoje, ele sabe que ele tem a oportunidade do amanhã tentar conseguir. Isso é uma influência bem legal que também a Tânia fala no livro dela. Certo, galera? Mas vamos então a o que interessa de fato, que é aquilo que todo mundo fica pedindo para mim quando a gente conversa sobre educação com os nossos filhos, que é dicas práticas de como fazer, de como ter esse superpoder. Então eu deixei também preparado aqui de como estabelecer de fato os limites com os nossos filhos. Primeira dica que eu tenho que dar para vocês, que isso é muito forte na minha vida, em tudo que eu venho lendo, é seja claro. Deixe as regras bem claras, os porquês das coisas, do porquê de tu dizer o não, e quando tu for estabelecer uma regra, deixa ela muito clara de porquê. E tente não voltar atrás. Então isso faz com que tu pense bem antes de estabelecer uma regra. Se a regra é olhar tablet durante apenas 1 hora por dia, ele não tem que achar que isso é uma regra que tu colocou na tua cabeça porque é algo que tu acha que é certo. Tu tem que ter um porquê disso. Por quê? Porque ficar muito tempo no tablet pode prejudicar a tua visão, porque ficar muito tempo no tablet tu vai ter menos concentração, porque se tu ficar muito tempo no tablet não vai ter tempo para ficar comigo, como pai e como mãe. Então a gente precisa ter tempos juntos. Então no momento que tu mostra os porquês, isso facilita muito para que o seu filho entenda esse limite. A segunda dica que eu queria dar para vocês é não viole as regras. Se você estabelecer uma regra de bem comum no seu lar que o seu filho tem que obedecer, você também precisa obedecer essa regra. Lembre que, acima de qualquer coisa, o seu filho te observa muito. Ele vai perceber quando você quebrar uma regra. Então, precisa-se ter um autocontrole para algumas coisas. Não adianta você dizer para o seu filho não gritar com a sua esposa, não gritar com o vizinho, respeitar o irmão dele, se no primeiro momento que você pode, no trânsito, você xinga alto o cara que está do lado, se quando você se descontrola emocionalmente, você acaba gritando com a sua esposa, ou se porventura você dá um esporro no irmão, né? Do seu filho, também é seu filho, né? Então isso vai confundir a cabeça dele. Pô, o pai criou uma regra, a mãe criou uma regra e ela não respeita, então não viole as regras. E como todos nós somos seres humanos, nós podemos quebrar sem querer alguma regra. Então, se por acaso você violou alguma regra, não sinta vergonha de expor as suas desculpas para o seu filho. Isso também vai fazer ele entender que você erra e você quer consertar algo. Dica número 3, não estabeleça regras diferentes para filhos diferentes. Eu não vou nem explicar muito essa, né? Se você tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, enfim, se você tem mais do que um filho, as regras para um são as mesmas regras para o outro, certo? Nós não podemos ter regras diferentes. E se por acaso algum filho puder fazer alguma coisa que seja proveniente da sua idade, que o mais novo seja conscientizado disso, seja explicado disso. Quarta dica é aquela que eu me pego me moendo e treino muito e uso todas as ferramentas possíveis de PNL, de coaching, da comunicação não violenta, que a gente tem um vídeo também do superpoder da comunicação não violenta para me ajudar, que é limites não está relacionado com a sua falta de paciência. Então você está em casa, tá um amiguinho do seu filho com ele, eles estão brincando de lutinha, então começaram a aumentar o tom de voz, e aí tu começa a ficar impaciente, aí eles começam a ali brincar mais um pouco, e o tom de voz vai subindo, porque eles não controlam o tom de voz, e pum, né? Os guri adoram isso, as gurias também, né, gostam de brincar, e daqui a pouco anima, a brincadeira vai ganhando uma proporção, e a voz vai lá em cima e começa a gritar, começa a gritar, e aquilo vai te irritando, e aquilo vai te consumindo, e de repente, por uma falta de paciência tua, ou de descontrole, tu impõe um limite.
chega! Não faça isso. Não use o limite para controlar a tua falta de paciência. Assista o vídeo da comunicação não violenta que você vai saber como lidar com essa falta de paciência. E existem muitas ferramentas dentro do coaching que também falam muito sobre esse controle emocional, principalmente sobre o controle de ser mais paciente, menos irritado. Então não confunda. E a última dica é: tenha consciência da diferença entre controle e limite. Controlar o seu filho o tempo todo não é dar limite para ele. Então, você não tem esse direito, né? Você tem o direito de colocar limites no seu filho, na educação do seu filho, estabelecer esses limites e ir ajudando ele a entender esses limites, mas não de controlar a vida dele o tempo todo. Pense, ao falar do controle, pense nos direitos que o seu filho tem. Quando você começar a pensar nos direitos dele, você vai ser menos controlador. Quais são os direitos dele? Os direitos à segurança, o direito a amor, o direito a carinho, o direito a ser respeitado. Então, quando tu começar a pensar nesses direitos e alguns outros que eu não citei aqui que ele tem, você vai começar a ser menos controlador e sim vai ter mais facilidade de impor limites. E para encerrar esse vídeo, eu gostaria de deixar uma frase que eu gostaria que ficasse guardada no coração de vocês. Não se pode dar aquilo que não se tem. Então vocês não podem dar para os filhos de vocês limites se vocês não têm limites. E para conhecer mais ainda sobre os limites de cada um de vocês, busque sempre o autoconhecimento. Busque sempre ser muito claro e completo nas respostas para você mesmo. Espero do fundo do coração que vocês com esse vídeo possam ter aprimorado o superpoder de como estabelecer limites para os nossos filhos. Um grande abraço e até a próxima!